Opa, salve, salve, beleza? Ué, mudou o discurso? Está aberta a possibilidade de especular. E mais uma informação que vira piada. Olá, eu sou Daniel Oliveira. Sejam bem-vindos ao meu canal, este espaço que tem conteúdo voltado à dupla Grenal, sempre com opinião, informação e, claro, a chance da gente trocar uma ideia aqui embaixo após cada vídeo, certo? Então te inscreve aqui no retângulozinho vermelho no canto da tela se você quiser saber sobre a dupla Grenal. O presidente Marcelo Medeiros concedeu uma entrevista ontem nos Donos da Bola, na TV Bandeirantes. Eu quero trazer aqui algo que você pode acompanhar há 2 dias, um vídeo em que eu fiz rasgados elogios à conduta da direção do Inter pela forma muito clara, principalmente da manifestação de Rodrigo Caetano ao torcedor do Inter, dizendo que não há condição de contratar. O Inter está passando também por uma dificuldade nesta parada, né? Não é exclusivo apenas a um clube, esse é o cenário do futebol mundial. O Inter trabalha com 3 cenários, 30, 60 e 90 dias, e o aumento de prejuízo pelo que o clube deixa de arrecadar nesse período. E o Rodrigo Caetano, à Fox Sports, fez questão de dizer que o Inter não iria contratar, numa alternativa até e uma possibilidade de não criar nenhum tipo de expectativa ao torcedor. Me pareceu uma manifestação muito franca e, ao mesmo tempo, importante para o momento que o Inter está passando. Pois o presidente Marcelo Medeiros ontem abriu a possibilidade de especular, quando disse: se vier um atleta em condição, nós vamos avaliar. Não é momento para dizer isso, né? Primeiro porque é um discurso que não está afinado com o diretor executivo. E segundo, porque começa a abrir toda e qualquer possibilidade agora de especulação. E isso traz uma situação que, em termos de ambiente, ela pode não ser positiva. Vejam os jogadores que de repente entenderam a situação do clube, diminuíram o salário, a questão do direito de imagem. O Inter está ainda em acordo com os atletas, mas isso vai acontecer porque os jogadores compreenderam esse momento. E aí se vê várias informações de que jogadores estão sendo oferecidos e que agora o Internacional pode estudar uma situação que venha em condição para o clube. Acho que não foi uma boa declaração do presidente do Internacional. Eu entendo que daqui a pouco o mercado pode oferecer um jogador que venha por um salário dentro dos padrões financeiros do Inter. Mas não há necessidade de abrir esta possibilidade. Ou talvez até a saída de algum jogador. A gente sabe que o Patrick interessou Flamengo, Corinthians. Daqui a pouco o Inter pode até receber uma proposta de interesse de algum jogador nas próximas semanas ou meses. A gente não sabe realmente quando é que vai voltar o futebol. Mas eu não acho isso saudável, não. Até porque não cairia muito bem no grupo de jogadores que está entendendo financeiramente a situação do clube. Por isso que é importante afinar o discurso, por isso que é importante manter uma linha e seguir. E acho que nesse aspecto aí não foi uma manifestação, embora eu compreenda o sentido dela, não foi uma manifestação que ajuda o trabalho principalmente do diretor executivo Rodrigo Caetano, que é quem está tendo contato mais direto, assim como o vice de futebol Alexandre Barcelos, com os atletas. Acho que isso não agrega, mas enfim, né? Declaração dada e agora, claro, vai surgir aí uma série de especulações. Aliás, os últimos dias estão bem engraçados, né? Primeiro o Escoco, né? Segundo a imprensa argentina, estaria voltando para o Inter. Até o presidente disse que enquanto ele for presidente do Internacional, o Escoco não joga. E eu sei que o presidente Marcelo Medeiros vai cumprir isso, né? Porque o jogador até entrou na justiça contra o Inter e tal. Mas chega a ser interessante. Talvez o jornalista tenha comido na mão de empresário, né? Tenha usado o próprio empresário como fonte, uma tentativa de forçar aí uma situação, porque o Escoco não vai ficar no River Plate, que passa por um momento muito difícil. Agora o Nátio Fernandes. Gente, o Internacional há pouco tempo, com a arrecadação, com os jogos em andamento, ele não tinha condição de contratar o Nátio Fernandes. Será agora que o Inter deixa de arrecadar, que passa por um prejuízo muito grande? O detalhe é o seguinte, isso é importante a gente ressaltar: o River está passando por uma crise, sim. Ele fez uma renovação recente de contrato com o Nátio Fernandes e muito provavelmente não vai conseguir cumprir. E qual é o objetivo do clube argentino? Negociar o jogador.
assim passa a oferecer para todo mundo. E aí se diz que procurou o Internacional porque foi o clube que recentemente tinha interesse na contratação do atleta. Mas isso não tem o menor fundamento. Claro que não é reflexo do que disse o presidente do Internacional. Mas vejam como é importante, de repente, não dizer. Porque basta justamente ser definitivo e dizer que não vai contratar. E aí você pode estar dizendo o seguinte, mas depois contrata, vocês estão criticando os dirigentes. Não, a minha crítica aos dirigentes é o seguinte, se você tem uma informação de que o Inter está negociando um jogador, você liga para o dirigente do Internacional, ele diz que não é verdade, para dias depois anunciar o mesmo jogador, aí tem algo errado. E não é essa a forma de conduta da direção do Inter, que fique bem claro, eu estou usando como um exemplo, né, diante de algumas situações que a gente já viveu e vive. Isso não é uma forma legal de proceder e não é a direção do Inter que faz isso. Agora, quando começa a abrir possibilidade, vários outros nomes agora virão, eu não tenho a menor dúvida. E aí resta saber se isso não vai atrapalhar o ambiente do Internacional. Vai ter que ter muita habilidade, sim, para conduzir essa situação, principalmente com os atletas que sabem da condição financeira do Internacional e cederam uma parte, e estão cedendo uma parte significativa em virtude desta compreensão. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal, certo? Fui!